Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 247. Para embalar o recesso. Bom, para quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vindo. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. Podcast totalmente independente, Impacto na Encruzilhada. Preciso agradecer as pessoas iluminadas que são ouvintes assíduas, super parceiras aí do podcast, que espalham a palavra de forma de guerrilha por aí. Vou falar mais sobre isso aqui, obrigado. Se você quiser se tornar uma pessoa iluminada, apoiadora, passa aí no Apoia-se, link na descrição, ou por meio do Pix também. Pinga aí uma caixinha de Natal, que vai ser super bem-vinda, tá? Agradecer também ao Prosas, que tem divulgado aí em alguma newsletter da semana. Eu não sei a periodicidade da newsletter deles, mas eles sempre divulgam algum episódio aqui da casa, valeu demais. E eu agradecer ao Instituto ACP, que contribuiu financeiramente com uma collab especial sobre desenvolvimento institucional que a gente fez esse segundo semestre, que está incrível. Preciso também te convidar a conhecer a Baru Inovação Social, é a minha consultoria, lembrando, né, agora a partir de 2026 é meu único ganha-pão, tá? Então a Baru Inovação Social é a minha fonte pagadora aqui. Então vamos nessa, estou empolgado aqui já com lojinha aberta e trabalhos rodando já, algumas consultorias em andamento, super bacana mesmo, obrigado. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia comigo. Bom, então é isso. Para embalar o recesso, fazer um pouco um apanhado do ano, um balanço, projetar um pouco o que vem por aí e refletir juntos sobre esse maluco ano de 2025 que está acabando e bora lá. Então, sem mais delongas, partiu pro episódio. Só você. Hoje é você que está sofrendo amor. Hoje sou eu quem não te quer. Bom, quando chega essa época de fim de ano, início de um novo ano, bate um misto de cansaço com esgotamento de bateria, não é mesmo? É o fim de uma corrida e a gente precisa dar aquele sprint final para dar conta de todas as entregas do final do ano, dar conta daquela agenda insana de eventos, confraternizações, festa da firma, celebrações familiares e por aí vai. Sim, haja energia e disposição para dar conta de tudo isso, ainda mais numa reta final de um ano para lá de insano. Para mim, 2025 tem sido, ainda não acabou, um ano insano. E, pelo que eu tenho conversado aqui e acolá, tem sido para muita gente. No meu caso, eu comecei o ano na iminência de aprovação de uma nova fase de um projeto que eu liderava. E no fim de janeiro, mal começou 2025, no final do primeiro mês de 25, já tomou uma catracada que foi o desmantelamento da própria Zaid, que era quem financiava. Já falamos sobre isso aqui em outros episódios e o resto é história. Comecei o ano saindo de uma puta apreensão para uma puta euforia, né? A gente estava na dúvida, foi aprovado o projeto, depois foi cancelado. Então foi assim semanas do auge da euforia para o fundo do poço. A partir daí você pode imaginar, né, amigo e amigo ouvinte, antes do carnaval, ou seja, antes do ano oficialmente começar, 2025, eu já tinha ganhado e perdido tudo. Tinha planejado um ano nos mínimos detalhes e esse plano tinha ido pro lixo. Então era hora de encontrar ânimo, sabe-se lá onde, sabe-se lá em qual volume morto, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Corta para dezembro de 2025 e era de se imaginar chegar nesse momento contando os dias para dar uma merecida pausa. Aquela parada para respirar, descansar, esvaziar a mente e abrir espaço
para novos caminhos, novas empreitadas. Ocorre que isso tudo acontece no momento em que eu preciso justamente estar com os motores ligados e abastecidos para construir novos destinos, novos caminhos profissionais que, como eu já abordei aqui no episódio anterior, abraçando o caminho da consultoria independente. É esse o caminho que você conhece bem, né, amigo ouvinte? É pedalar o tempo todo, senão a gente cai. Pois bem, cá estamos, de um lado absolutamente exausto e ao mesmo tempo animado com o que vem pela frente nesse chapéu de consultoria independente, já tem coisas rodando aí, e de outro, apreensivo com um 2026 para lá de uma incógnita, agora sem vínculo institucional com o qual eu já vinha habituado há bastante tempo. Bom, 2026 é um ano eleitoral, pós-COP, plena crise de financiamento da sociedade civil, e mesmo com um contexto bem complexo que a gente já tratou aqui em episódio anterior, há sim muita coisa para ser feita na fantástica fábrica do impacto. Olha aí o copo meio cheio que eu estou me esforçando para enxergar sempre, e sim, mudar essa ótica faz bem, tá? Eu te recomendo. Eu sei, às vezes, minha abordagem crítica aqui no podcast, lá nos meus textos, posts, essa abordagem é meio rotulada como pessimista e que não traz proposta de ação. Bom, lê do engano, intriga da oposição. Eu sempre fui uma pessoa de mão na massa, de amassar o barro do impacto, de carregar a caixa, de bater o escanteio, correr na área, cabecear e de sempre seguir em frente e buscar caminhos onde aparentemente não há. Então, trazer comigo um olhar crítico não implica em não saber fazer acontecer, em encontrar caminhos onde não há, muito pelo contrário. Tá, mas por que é tão importante a gente admitir o nosso cansaço? A gente também precisa admitir nossa preguiça com tanta mesmice no setor, a nossa impaciência com gente folgada e cínica. Porque simplesmente a gente precisa lembrar sempre que a gente é ser humano, que a gente é cheio de falhas, vícios, de potências, de dissabores, justamente para romper com essa ideia furada de super-heróis, super-heroínas, salvadores de planeta, salvadores de sociedade, e assumir nossas próprias contradições e limitações nessa maratona chamada agenda socioambiental. Eu não comecei ontem nessa corrida. Eu estou faz bastante tempo nela e vou seguir nela por muito tempo ainda. E nessa corrida socioambiental, eu já vi e ainda vejo um monte de gente querida, gente correndo junto, dando força uns aos outros, mas vejo também gente que mais se parece um personagem, gente preocupada com os apetrechos de marca da corrida, né? De como é que vai sair na foto, e no fim do dia correndo e fazendo pose para a audiência e não pela causa. Talvez a causa para essa galera seja ela mesma, né? O seu ego. E como toda corrida que se preze, chega a hora de parar, de descansar, de respirar, de avaliar o que foi feito e o que pode ser melhorado para a próxima temporada. Hora de abraçar o recesso para recarregar as baterias e aliviar a mente. Pois é assim que eu me encontro nesse momento. Nesse momento que eu estou gravando aqui, pleno dezembro de 2025, fim de um ano, início de outro, momento de pausa e reflexão, e sim, daquele merecido descanso e até mesmo de dar um tempo a esse tanto trololó de impacto social, ambiental. É bom dar um tempo, né? Dar uma pausa para essa conversa nossa aqui e abrir espaço para outras coisas. Bom, isso já me ajuda a explicar para você, amigo ouvinte, por que a gente dá uma pausa nesses episódios no final de ano, início de ano. Não só porque eu preciso dar uma pausa para descansar, para abrir espaço para o ócio criativo, tão importante para nós, né? Mas também dar um tempo para os seus ouvidos, dar uma pausa para o seu tempo. Bom, e um brinde, né, a esse tempo tão precioso nosso e também a necessidade desse tal ócio criativo. Bom, e assim, todos nós, eu, você, a gente volta para uma nova temporada que será a 9ª, com mais disposição escutativa, com a mente esvaziada, não é mesmo? Como isso é importante, não é? Você pode fazer o que quiser.
Bom, e antes de seguir com esse papo sobre cansaço, essa reflexão sobre a necessidade do tempo de descanso e também dividir alguns planos aí para 2026, preciso te agradecer, amiga, amigo ouvinte, pela incansável parceria. A retrospectiva do Spotify me entregou números bastante animadores, eu não imaginava, tá? Sobretudo para um podcast totalmente independente. Eu vou trazer alguns números só, pincelei alguns, tá? Longe de esgotar aqui a retrospectiva, mas preciso dividir com vocês e celebrar junto, que é um aumento de 50% no número de seguidores. Nesse momento que eu tô gravando aqui, a gente já passou de 1.500 pessoas seguindo a gente no Spotify, é uma marca sensacional. A outra marca é de 1.200 pessoas novas consumindo o podcast. Caramba, isso é muita gente. É sempre massa celebrar gente nova chegando por aqui. E o mais massa ainda é que essas pessoas permanecem, boa parte fica. Se sentem em casa, passam a se apropriar no bom sentido aqui do conteúdo que a gente faz com tanto carinho. Então você que é novata que está chegando, seja super bem-vindo, bem-vinda. A casa é sua. Outra marca interessante é de um aumento de 21% no comparativo com 2024 de pessoas novas consumindo podcast. Ou seja, 21% de novas pessoas chegando. É um baita de um crescimento. E que mostra que tem muito espaço para a gente seguir crescendo numa audiência nova e mesmo na nossa bolha de terceiro setor, filantropia e impacto social. Mesmo nela tem espaço para crescer. Outra marca é de 2.000 horas ouvidas em 2025 do nosso podcast. Cara, é muita hora, né? É muito tempo de consumo, né? Caramba, é sensacional. Bom, e você sabe, amigo 2020, quantos episódios a gente produziu e entregou em 2025? Somando aí as duas collabs que a gente teve esse ano, lembrando, a de desenvolvimento institucional com apoio do Instituto ACP no segundo semestre e no meio do ano ali a de captação de recursos com a Mobiliza, consultoria, foram total 52 episódios esse ano de 2025, 52 episódios, o que dá exatamente a quantidade de semanas de 2025. Em outras palavras, numa média, a gente entregou um episódio por semana ao longo de 2025, nada mal, né? Bom, para quem é ouvinte raiz, sabe que ano passado, 2024, a gente passou de 80 episódios, que foi uma marca assim, a gente arrebentou a boca do balão, e eu já havia comentado lá atrás que esse ritmo era insano, era insustentável. Então a gente voltou a uma marca real, que é na média um episódio por semana, e é a toada que a gente deve seguir ao longo de 2026. Outra marca da retrospectiva do Spotify é que tem ouvintes em 22 países. Sensacional, né? Tem gente, vários cantos do mundo aí escutando a gente. Claro, gente que fala e entende português. Valeu demais, meus chapas, meus caros ouvintes internacionais. Adoraria saber mais sobre vocês, receber sugestões, trocar ideia. Bora conversar aí. Manda um sinal de fumaça pra gente. Quiser mandar e-mail, fabio.debone@gmail.com e a gente conversa. Bom, impacto na encruzilhada, esses são os números mais legais, tá? O nosso podcast está no top 10 de 921 pessoas, top 10. E quando eu vi esse número, eu caí da cadeira. Cara, são quase 1.000 pessoas que escutam a gente com frequência dentre os seus 10 podcasts mais ouvidos em 2025. Cara, é sensacional. E a gente tá no top 5 de 653 pessoas. Cara, foda demais. E a gente é top 1 de 234 pessoas. Gente, surreal isso, assim. Se você tá em algum dos tops aí, 10, 5 ou 1, muito obrigado. Falando sério. E você que é top 1, são 234 pessoas. Gente, se a gente tivesse uma convenção anual do podcast, vocês seriam aqueles convidados de honra, tá? Vocês iam estar lá na primeira fileira, ganhar brinde, mimo, porque é foda demais isso, tá? Então só posso agradecer a cada uma de vocês que tem o podcast entre os seus preferidos. Não importa, top 1, top 5, top 10. Pô, massa demais. Obrigado demais. E para fechar essa retrospectiva do Spotify e seguir com o episódio aqui, eu confesso que eu não fico perseguindo esses números não, tá? Eu só dou atenção para eles quando o Spotify libera a retrospectiva e é que eu vou ver, caramba, e ficar geralmente surpreendido positivamente com os números. Sensacional demais, tá bom? Bom, fechando aqui a retrospectiva e voltando
ao nosso papo aqui sobre o cansaço acumulado e a necessidade daquela boa pausa. Tem um outro aspecto aqui sobre a gente admitir o nosso cansaço que eu tenho que comentar. No meu caso, com um podcast independente, com todas essas marcas aí que a gente já falou, não é mesmo? E a gente acaba assumindo um papel de dizer, de vocalizar coisas no nosso campo socioambiental que muita gente quer dizer, mas não consegue ou não pode. Dito isso, eu preciso admitir que também me bate um sentimento de impotência. Muitas vezes essa sensação de enxugar gelo, de propor reflexões pouco óbvias, enquanto o nosso campo socioambiental segue com suas mesmices, enquanto pavões e pavoas do setor seguem com seus desfiles de moda nos eventos aí do setor, com suas lacrações ridículas, aquelas narrativas óbvias que eu já tantas vezes tratei aqui. Mesmo assim eu sigo essa caminhada, essa sensação meio de impotência. E também me bate algumas vezes a sensação de ser usado, de usarem o espaço do podcast, dessa linha editorial mais crítica, mais independente, dessa seleção absurda de gente foda aqui como convidado, e de tanto conteúdo foda que a gente já produziu aqui, totalmente de graça para você, amigo ouvinte. Sim, me dá um puto orgulho e alegria de colocar isso de pé com seu apoio, mas também me dá às vezes a sensação de estar sendo usado, sabe? Então eu venho escorregando em algumas situações dessa de ser usado, de o podcast ser uma isca pra gente que pouco tem a ver com a nossa luta, com a nossa linha editorial aqui. Enfim, faz parte do rolê, né? Infelizmente. Eu costumo receber releases e indicações de possíveis entrevistados, recebo inclusive autoconvites, recebo de tudo aqui, tá? Quem é ouvinte raiz sabe o quanto isso foi crescendo com o tempo e o quanto eu fui comentando isso, esse fenômeno de receber releases, alguns grotescos, outros que sim se transformam em episódios. Pois bem, sigo recebendo releases com frequência e assim eu vou. A gente tenta fazer o máximo filtro, análise e tentar escolher boas possibilidades de pauta no melhor espírito, portas abertas, mente aberta, o tempo todo. Ocorre que, às vezes, há releases que são cascas de banana. E mesmo com toda a análise nossa, às vezes a gente escorrega. Eu reconheço aqui, gente. Reconheço os erros de peito aberto, com um sentimento, sim, de vergonha por ter vacilado, de ter dado voz a pessoas que pouco têm relação com a proposta nossa aqui do podcast. Mas eu conto com a sua compreensão de que mesmo no podcast independente e contra-majoritário, a gente vai ter um episódio ou outro que destoa um pouco da nossa linha editorial. Faz parte. Reconheço aqui essas derrapadas. E eu reconheço, além delas, o meu cansaço em seguir remando contra a corrente, com pouco apoio, não só financeiro, mas sobretudo esse apoio moral, sabe? Enfim, produção de conteúdo independente é um trabalho solitário e muito menos solidário do que poderia ser. A gente meio que se transforma num mascote coletivo, tipo o cachorro de república, sabe? Todo mundo acha fofo, todo mundo faz carinho, mas ninguém quer alimentar. Daí os esforços nossos de promover encontros presenciais do podcast, pra gente se encontrar, se conhecer, se conectar, trocar figurinhas, olhar no olho, trocar ideia. Pô, isso é muito legal mesmo. E apesar das nossas limitações, a gente sempre vai seguir promovendo isso. Esse é o espírito, tá? Mas sim, eu fico chateado com as escorregadas que a gente teve aqui no podcast ao longo desses 5 anos de caminhada. Bom, quem nunca, né? Há episódios, boa parte deles me dão um puto orgulho de ter feito conversas realmente inspiradoras que preenchem o nosso setor. E tem uns poucos episódios que destoam desse propósito, faz parte, tá? Tirá-los do ar não faz o menor sentido. Embora reconhecendo o erro aqui, eles ajudam a contar a nossa história do podcast, que sim, tem erros e acertos, como qualquer trajetória pessoal ou profissional de qualquer pessoa, não é mesmo? Bom, então, aqui eu admito meu cansaço com essa montanha-russa de erros e acertos. Sabe aquela sensação de estar sempre atento, sempre ligado para não escorregar numa casca de banana, naquele release maroto, naquele convite cheio de segundas intenções? Por que não se ilude, amigo ouvinte? As cascas de banana estão aí todo momento
E aqui, mesmo aqui no podcast independente, elas também nos convidam a manter a nossa atenção redobrada para evitar dar voz a gente que pouco tem a agregar no nosso setor. E assim vamos, tá? Então esse ajuda um pouco a explicar também parte desse cansaço que eu estou refletindo junto contigo aqui. Veja só você, depois de me perder. Veja só você. Você não quis me ouvir. Você não quis saber. Tá, mas por que ainda buscam cavar pautas junto a um podcast independente? Para certos players seria muito mais fácil cavar um espaço em outros veículos grandes aí de mídia do setor ou de grandes mídias, não é mesmo? Por que insiste aqui numa mídia independente? Bom, porque o Impacto na Encruzilhada já construiu uma trajetória sólida, de persistência, é um lugar sério, tem uma rede de ouvintes, tem gente foda que já passou por aqui. E claro, tudo isso tem seu valor, não é mesmo? Embora seja um palco alternativo, pegando carona na lógica dos festivais de música, é um palco alternativo que tem a sua relevância, tem a sua audiência. Então, a gente acaba sendo usado para chancelar falas que destoam do que a gente geralmente discute por aqui. E sim, vivendo e aprendendo sempre. Então é natural que algumas sugestões de pessoas entrevistadas cheguem, em geral, via assessoria de imprensa, justamente tentando cavar espaço para dar visibilidade a certas vozes, certas ideias que vão na contramão do que a gente propôs aqui, do que a gente costuma propor, faz parte. Aliás, na própria história dos festivais de música é comum grandes gravadoras tentarem pautar alguns artistas mais comerciais em palcos aí nos line-ups dos festivais, é parte. Então aqui também a gente lida com isso. E muitas vezes a gente só se dá conta dessas ideias bem diferentonas, não só da divergência, acho que a divergência faz parte, mas que tem valores que estão na contramão do que a gente constrói aqui. A gente só dá ideia, se dá conta disso quando a gente está gravando o episódio. E aí a gente segue aquela linha de, não, beleza, gravou, é o conteúdo, vamos pôr no ar. Não vamos ejetar a conversa durante a gravação, muito menos picotar ela e cancelar ela, evitando um episódio. Não, isso a gente não faz, nunca fizemos, a não ser que ocorra algum dia algo muito esdrúxulo, o que não é o caso, tá bem? Então assim vamos, com esse esforço permanente de seguir em frente sempre, sempre atento, com a qualidade, com a curadoria do que a gente faz aqui. Eu bato muito na tecla da curadoria nos eventos do setor, então aqui eu também procuro dar esse exemplo, tá? Mas obviamente com alguns erros, e aí eu reconheço eles aqui. Tá, Fábio, mas o que virá pela frente? Quais são os planos para 2026? Bom, primeiro para dizer que até o fim de 2025 eu ainda mantinha um trabalho fixo, combinava o podcast como extra em termos de agenda, né? Não em termos de receita. O podcast nunca gerou uma receita minimamente viável para pagar boletos. Como eu já disse aqui várias vezes, o podcast ele é um projeto totalmente de doação. Então eu tiro muitas vezes do bolso, eu recebo sim recurso aqui de pessoas apoiadoras, mas que é um recurso pequeno para o que a gente já faz e já entrega aqui. Então é quase como uma missão mesmo o podcast, tá? E a partir de 2026, o trabalho fixo que eu tinha acaba, porque ele era financiado pelo Zaid, que foi destruída, enfim, por aí vai. E ao longo de 2025 eu apliquei para várias vagas de trabalho, já falei sobre isso no podcast anterior aí. E depois de receber uma coleção de nãos, eu parei de aplicar e abracei o mundo da consultoria independente. Daí veio a Baru Inovação Social, minha consultoria, meu CNPJ, e nela eu sigo nessa temporada 2026, abraçando ela e já feliz com os trabalhos que estão pingando por aí. E assim vamos, tá? Vamos com a Baru Inovação Social e com o podcast. E nesse apagar de luzes aí de 2025, eu já posso dizer que a Baru Inovação Social já está rodando, já está funcionando. E assim vamos, tá? Sempre com espaço para
novas propostas, novos projetos. Que bom, né? Isso é bom demais. Bom, então voltando aos planos para 2026. Primeiro, divulgar mais a Baru Inovação Social, buscar oportunidade de trabalho por meio da minha consultoria, construir parcerias, prospectar novos trampos. É por aí que eu vou, tá? E segundo, o podcast segue a sua jornada sem rupturas. Eu aprendi ao longo desses mais de 5 anos que a constância e a persistência são os motores que mantêm a gente vivo aqui. E muito, entre aspas, a gente relevante no setor. Aliás, para um rolê independente, esse talvez seja o único caminho viável, a persistência, a consistência, a coerência e a constância. E assim vamos, tá? Então é por aí que a gente vai em 2026, nessa dobradinha, Baru Inovação Social, podcast, inclusive, num bom sentido, potencializando o outro. É curioso porque o podcast é um produto da Baru Inovação Social, a consultoria, mas o podcast nasceu muito antes da consultoria. E quando a consultoria surge, ela acaba meio que fagocitando o podcast. É a famosa arquitetura de marcas, não é mesmo? Mas assim vamos, tá? Assim vamos, feliz que a gente tem uma dobradinha de marcas próprias que potencializam aí o nosso trabalho, a nossa caminhada no setor. Bom, e muita gente me pergunta, Fábio, mas o que você quer fazer? Eu recebo essa pergunta com frequência, tá? Não só na terapia, mas aqui interagindo com muitos colegas do setor. Bom, e mesmo com muita reflexão, terapia e muito queimando muito neurônio pensando sobre essa pergunta, eu confesso que eu tenho dificuldade em encontrar uma resposta que me preencha. O momento de estar mais independente, mais solto, talvez seja o mais propício para me conectar com essa pergunta. Afinal, o que eu quero fazer? E curiosamente as respostas possíveis não vêm com tanta facilidade assim. Afinal, quem disse que seria fácil responder perguntas como essa, não é mesmo? 2026 é um ano de mudança também na minha vida pessoal. No meio de 2024 eu me separei e no início de 2026 minha filha entra na universidade. Nova fase da vida, a fase de incríveis descobertas, e aí a vida toma uma nova trilha de provável mudança de cidade, provável mudança de Brasília, onde eu estou há mais de 20 anos. Bom, dependendo de onde ela vai passar, a mudança de Brasília é bastante provável. E daí eu vou me mudar para ficar mais perto dela, talvez não na mesma cidade, talvez em alguma cidade próxima, e também para estar mais perto dos meus pais que moram em Rio Preto, interiorzão aí de São Paulo. Então, a ver o que o início da temporada 2026 vai nos apresentar. Quem me acompanha há mais tempo sabe que raramente eu comento sobre minha vida pessoal aqui. Eu não gosto e eu acho que não é esse o foco do podcast, mas eu estou trazendo essa questão aqui para dizer que às vezes a gente faz um monte de planos, mas se esquece de combinar com o universo. Daí vem o universo, o acaso, os deuses, chame como quiser, tá? E bagunça tudo aí o nosso plano. Ou talvez o universo nos apresente outras possibilidades que nem mesmo a gente estava enxergando, né? Ah, universo, sempre ele. Então, para 2026, o que eu já posso dizer é que será um ano de mudanças, sejam elas de cidade, de trabalho, de desafios, de vida, de geografias, de rotinas, de ares. Um ano de mudanças. Bom, e como diz a Clarice Lispector, vivo de esboços não acabados e vacilantes. Tá aí, vou abraçar esse momento de vida de esboço. E já sabendo isso, por que eu vou seguir resistindo à mudança, não é mesmo? Por que eu vou tentar represá-la? Como dizem os budistas, a vida é impermanência, né? Então por que eu não devo abraçar a impermanência? Por que resistir à mudança, que é, na lógica budista, a única certeza da vida? Pois é, sim, a gente resiste à mudança, e isso é um erro. Mas às vezes a gente tenta manter as coisas numa certa rotina, num fluxo que já não existe mais. Mas que a gente não consegue se dar conta disso. Às vezes a gente está tão obcecado em seguir o fluxo, em manter as coisas como estão, que a gente não se dá conta de enxergar que a vida já está dando sinais para a gente de que tudo está mudando, está ruindo aquela certeza que a gente achava que tinha.
Então, no meu caso, 2026 será um ano de mudanças. E já venho me preparando comigo mesmo para me abrir para elas, para abraçá-las. E que essas mudanças sejam super bem-vindas e tragam novos aprendizados, novos caminhos, novos desafios e novas vivências. Daí a importância do que já falei aqui antes no episódio, do ócio criativo, da cabeça fresca, para a gente conseguir perceber a novidade e se inserir nela. Do tempo de descanso, de pausa, de esvaziar a mente, de não pensar em nada relativo ao nosso trabalho aqui, aos temas socioambientais. Bom, se eu vou conseguir ou não, eu te conto no início da nova temporada, amigo ouvinte. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora. E sim, mudar dá um puta frio na barriga, dá ansiedade, dá medo de dar tudo errado. Afinal, a gente é ser humano, né? E a gente lida com esses gatilhos o tempo todo, mas mesmo com esse medo, com esse frio na barriga, a gente segue em frente. Bom, se eu fosse responder hoje, o que eu gostaria de fazer, retomando essa pergunta aí, eu diria que eu gostaria de ser algo parecido com o que o Miranda, Carlos Eduardo Miranda, o produtor musical gaúcho, que nos deixou em 2018. Eu gostaria de ser parecido ao que o Miranda foi. Pô, ele foi um cara que descobriu e produziu um monte de bandas, artistas independentes, então independentes. Mundo Livre S.A., Raimundos, Rapa, Cordel do Fogo Encantado, Móveis Coloniais de Caju e um monte de outros, tá? Alguns desses artistas, inclusive, que já foram trilha sonora de episódios nossos aqui da casa. Aliás, parênteses, se você não notou ainda, amigo ouvinte, uma das propostas do podcast é sempre ilustrar algum episódio da casa com música de uma banda, um artista independente, majoritariamente nacional. E só para deixar claro que toda essa turma aí que já passou por aqui, eu escuto, tá? Eu tenho inclusive uma playlist, link tá na descrição, chamada Bandas/Artistas Desconhecidos para Pessoas Conhecidas, onde eu vou incluindo as boas descobertas que eu faço quase diariamente no quesito música nacional independente. Bom, fechando esse parênteses aqui, voltando ao Miranda e a pergunta que eu queria fazer, né? Bom, a pergunta do que eu quero fazer, o que eu quero fazer da minha vida. Bom, eu queria ser algo meio parecido ao que o Miranda foi, tá? Mas, claro, voltado para a nossa área aqui, para a Fantástica Fábrica do Impacto. Ser um descobridor de iniciativas pouco conhecidas, Brasil adentro. Ser um divulgador dessa turma escondida aí. Um conector delas com outras. Uma voz para propagar ideias diferentes. Novos sotaques, novos ritmos que estão embalando impacto social ambiental positivo, Brasil adentro. Bom, intuitivamente, de forma ainda muito tímida, é o que eu já venho tentando fazer por meio do podcast. Que, claro, ainda longe de alcançar isso plenamente. E sim, é na música que eu busco constante inspiração e referências para sair da mesmice do nosso setor de impacto. E é na música, na literatura, na arte, que eu busco me nutrir em tempos de pausa, de ócio, de recarregar as energias para uma nova temporada que vem aí. Aliás, parênteses, dica de cinema aí. Se você não foi ver Bugônia, é um filme que está em cartaz, Bugônia, puta filme, então recomendo. Dialoga bastante aí com coisas que a gente discute na Fantástica Fábrica do Impacto. Então tá aí, um salve pro Miranda, onde quer que ele esteja. Sem dúvida deixou um puta legado aqui na música brasileira. Um salve pros tantos Mirandas, pessoas que há por aí na Fantástica Fábrica do Impacto, que fazem um monte de coisa, que quebram pedras, que se viram nos 30, que estão sempre amassando o barro do impacto socioambiental positivo. Como essa galera é necessária. E apesar de quase sempre não terem o devido apoio e reconhecimento, a gente segue tentando dar voz, luz ao trabalho maravilhoso que vocês fazem. O podcast é um humilde espaço para dar luz e voz a essa turma.
Bom, e para fechar, eu preciso comentar sobre o quanto a gente tenta mascarar o cansaço na Fantástica Fábrica do Impacto, não é mesmo? Ou a gente mascara ele, ou a gente incorpora esse personagem do carregador de carga, né? São os dois extremos que me intrigam. De um lado, o super-herói e super-heroína que mata no peito as demandas e esconde o cansaço como se isso fosse possível, como se o cansaço não existisse. É só tomar mais um energético, mais um café e matar no peito, né? E seguir em frente. Afinal, não há tempo a perder, é preciso agir com urgência e por aí vai. Esse discurso da ponta da língua a gente já cansou, né, de ver, e eu já falei sobre isso aqui outras vezes. E do outro lado, aquela pessoa que incorpora o cansaço em seu dia a dia, que tudo fica pesado, né? Aquela pessoa que fica chato, pesado de conviver com gente assim, né? Parece que está sempre carregando um saco de cimento nas costas. E aí lembra aquela hiena do desenho animado, né? Ó vida, ó azar. Então nenhum nem outro, nem o super-herói positividade tóxica, nem a hiena que carrega o saco de cimento nas costas, nenhum dos dois a gente quer conviver, né? Mas está cheio de gente assim na Fantástica Fábrica do Impacto, né? Infelizmente, né? E a gente precisa sair desses lugares comuns aí, não é mesmo? E trazer mais mundo real para as nossas reflexões. Então, sim, não custa lembrar que a gente vive uma sociedade do cansaço, de extrema aceleração, de correria pela correria, de pagar os boletos, né? Da rodinha do rato. Então, tentar não entrar nesse redemoinho requer da gente um esforço constante, uma atenção permanente em nossa conduta, em nosso pensamento e, sobretudo, em nossa prática. E aí, qual é o resultado dessa equação? Mais cansaço, sobretudo mental. Aquela atenção permanente para a gente não errar, não cair, não ser esquecido pelo ecossistema, não ficar de fora da panela. E aí a gente se cansa ainda mais, tentando não ficar de fora dessa festa de impacto social. É foda, né? Bom, e para uma temporada que se inicia de 2026, para um player duplamente independente, aqui podcast e consultoria independente, que é meu caso, é preciso muita cautela para não começar o ano já pilhado e para não queimar a largada, né? Já cansado. Daí a importância do tempo de descanso, do ócio, de pausa, de desligar neurônios. Encontre a sua forma de fazer isso, amigo ouvinte, mas não deixe de fazê-lo. E assim vamos, tá? Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Uma coisa me alegra aqui com o podcast. Aliás, várias coisas me alegram, me dão muita energia, muito combustível para seguir em frente com o podcast. Para destacar uma delas, sem sombra de dúvidas, eu digo aqui que é a cumplicidade que um monte de gente tem comigo, sobretudo com o podcast. É lindo notar a forma como as pessoas que escutam o podcast, que apoiam, divulgam, se apropriam dele. Para um projeto independente isso faz muita diferença, tá? Eu já contei aqui alguns números da retrospectiva do Spotify que dão base aí para esse sentimento, que dão números para isso, tá? É aquele ditado bem conhecido de que o cachorro de república morre de fome porque ninguém põe ração para ele. Agora eu vou me contradizer, só que é invertido aqui no nosso caso. Aqui nessa república chamada Impacto na Encruzilhada Podcast, a gente tem um excesso de ração, de cuidado, de feedback sincero, de colaboração, de troca, de boas ideias. Isso é tão legal, mas tão legal mesmo, que eu preciso agradecer a todo mundo que sente parte aqui da casa, que se apropria desse espaço fantástico, tá? E assim, eu recebo um monte de toque, de bons puxões de orelha, de críticas verdadeiras e honestas, de feedback, elogio, de tudo, tá? E esse cuidado de um tanto de pessoas queridas é fundamental. E saiba que é ele o principal combustível para seguir adiante com o podcast. São essas pessoas, você que está ouvindo aí, que está sempre junto, que chega junto com a gente. Isso é incrível, tá? E cá estamos, já entrando no 6º ano do podcast, a 9ª temporada, rumo à marca dos 300 episódios. 2026 a gente chega nessa marca de 300 episódios. Quem diria, hein? Eu não tinha ideia de que a gente chegaria tão longe. Já vários episódios já falei aqui que estava com vontade de desistir, de parar, se era hora de parar ou não, enfim. E um monte de gente aí da nossa área, do nosso campo também torcia o nariz, me tratava de forma meio folclórica, alguns ainda me tratam,
como um bobo da corte, com desdém, como algo café com leite. Bom, se você voltar lá e escutar os primeiros episódios aqui, os primeiros mesmo do episódio do podcast, você vai notar como era tosco. Tecnicamente falando, era tosco. Mas a espontaneidade, o DNA segue presente, tá? E eu pensei há algum tempo se eu deveria tirar do ar esses episódios. E eu decidi que não, sem vergonha alheia. Eles ajudam a contar a nossa história de erros, acertos, de derrapadas, de vitórias. É isso. E, afinal, a nossa trajetória, como qualquer pessoa, é altos e baixos, não é mesmo? Então eles estão aí, eles ajudam a contar a nossa história, tá? Porque produzir podcast é aprender todo dia. Não só domar os paranauês técnicos, escrever roteiro, entrevistar pessoas, editar, tal. Isso é a cozinha do podcast, mas é aprender muito mais do que isso. É aprender sobre relações humanas, sobre conexões, sobre o quanto um podcast gera de valor para as pessoas. Isso é fundamental, isso é incrível. Bom, corta para o tempo presente, olha o tanto de coisa que a gente já fez, o quanto a gente sai crescendo, o quanto a gente entregou e o quanto tem para ser feito. Em algum momento ao longo da caminhada do podcast me batia a dúvida sobre cair numa mesmice, sobre eu virar um cover de mim mesmo, de ficar girando em círculos. Só que não, olhando hoje, eu vejo que a gente não caiu nesse erro. Que bom, né? Como eu fico feliz, viu? E estamos chegando aí na nona temporada, e 5 anos e tanto depois, a gente não caiu nesse lugar. E que sim, tem muita coisa para ser feita, muita conversa boa para ser produzida, muito lado B para contar. E é por isso que a gente segue aqui a 1000 por hora. Bom, e você? Quais são os seus planos para 2026? Quais são suas expectativas para o podcast para 2026? Me conta, eu vou adorar saber. Quer se ver livre do podcast? Quer ver o podcast num estúdio hypado, com aquelas mesas, todo bonito, com vídeo? Quer um estúdio na praia, na montanha? Não seria nada mal, né? Ou que a gente siga aqui a toada que a gente já tem, né? O que você quer para 2026? Me conta, o que você espera? Vou adorar saber. Bom, e quando eu falo para você me contar suas ideias, sugestões, críticas, é para valer, tá? Não é papo de produtor de conteúdo para gerar engajamento, nada disso. Eu curto. Eu gosto demais que as pessoas venham trocar ideia. E eu respondo, eu adoro trocar ideia, tá? Então, se você está pensando em dúvida, será que eu devo escrever? Escreva. Manda aí um comentário, um e-mail, a forma como você achar melhor, você me encontra, tá? Então é isso. Vamos abraçar o tempo de pausa, do descanso, do ócio, de não fazer nada. Vamos abrir espaço para o nada, porque ele é fundamental para uma nova temporada, para o novo ano que chega aí com tudo. Bom, eu vou tirar uns dias de férias. Bom, férias como PJ agora, como consultor independente, é foda, né? Mas preciso, é importante. Vou tirar um tempo, vou cair na estrada. Ainda não defini o roteiro, mas vai ser Brasil adentro, longe de qualquer destino, a lá CVC, a barraquinha, a rede, um fogareiro, meio do mato, e passar a virada em algum lugar aí, Brasil adentro. E isso, o Brasil é um prato cheio, né, de lugares incríveis para a gente conhecer e de gente fazendo coisas socioambientais Brasil adentro. Vou tentar juntar essas duas coisas, tá? Então é isso. Espero que você também encontre um tempo de descanso, de pausa. A gente vai dar uma pausa, obviamente, não é mesmo? Vamos dar uma pausa aqui. Esse é o último episódio de 2025. A gente volta em algum momento de janeiro de 2026 com gás total, baterias recarregadas. E é isso. Espero que você curta esse tempo de descanso, de pausa, para a gente voltar com tudo. Para fechar a curiosidade, essa trilha sonora que você está escutando nesse episódio é de uma banda carioca chamada Binário. Infelizmente não existe mais. E essa música é um clássico aí do pagodão dos anos 90. Acho que até Cachorro Caramelo sabe cantar, mas numa versão rock psicodélico, que era uma marca dessa banda Binário. Curiosidade, em 2006, eu estava a trabalho no Rio e dei a sorte de assistir um show do Mundo Livre S.A. no Circo Voador, e a banda de abertura, que aliás tocou em cima da bilheteria lá fora, do lado de fora do Circo Voador, coisa surreal, era justamente essa banda Binário. E eu enlouqueci ao escutar o som desses caras, não conhecia, e eu amei.
comprei o CD deles na época e passei a acompanhar. E depois o Lucas Vasconcelos, que era o vocalista da banda, acabou o binário, ele se juntou com a Letícia Novaes, que depois virou Letrux, e eles formaram um duo chamado Letusse. Já pus algumas músicas em trilha aqui da Letusse, que depois a Letusse também acabou, e a Letrux seguiu a sua caminhada e o Lucas Vasconcelos também seguiu, cada um com seus trabalhos solos. Curiosidade, né, aleatória aqui, mas só para mostrar quanto a gente tenta estar antenado na música independente e trazendo aqui a trilha sonora para animar vocês, embalar o episódio aí. Tá bom? Então é isso. Um bom ano aí, para uma boa virada, que esse 2026 seja um ano incrível. Agradecer 2025, que foi um ano sensacional. Agradecer a sua companhia, tá sempre aqui com a gente. Então é isso. Se cuide, um abraço e até 2026.